I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. Fala aí galera, beleza? Eu aqui mais uma vez para mais uma videoaula, mas hoje vamos estar dando início à nova série de vídeos, de aulas, né, no nosso canal, que vai ser sobre Arduino, certo? Tá sendo muito falado aí nos últimos tempos. Eu vou estar usando nossas aulas numa linguagem bem fácil, né, mais fácil possível, uma programação mais simples possível, porque essa é a ideia do Arduino, que é possibilitar quem nunca trabalhou com Arduino, com programação ou com eletrônica, poder fazer seus projetos, certo? E para quem também já trabalha, poder executar seus projetos antes de fazer para um PIC ou passar para um outro processo, poder fazer um protótipo, certo? Para nossas aulas, a gente vai precisar basicamente de algumas coisas. O primeiro é o Arduino, certo? Que é esse aqui que vocês estão vendo. Esse aqui que vocês estão vendo na foto ou aqui no vídeo do lado é o Arduino Mega, tá? Que é o que eu vou estar usando. Vocês não precisam usar esse, que é um Arduino, na verdade é bem mais caro do que um Arduino mais simples, que é esse aqui. A única diferença, assim, basicamente a única diferença é o número de portas, tá? Esse Arduino aqui tem muito menos portas, tá vendo? Aqui na parte de baixo ele tem menos portas. Claro que tem outras diferenças, né? Dá para ver visualmente, mas na prática é o número de portas que diferencia. Mas como no nossos projetos aqui a gente não vai usar essas portas aqui, vamos usar basicamente essas, tá? Que é todas que tem nesse Arduino. Então dá para trabalhar tranquilamente com esses Arduinos mais simples aqui, tá? Que é bem mais baratinho, tá? Nossa primeira aula de hoje vai ser uma pequena introdução. Eu vou mostrar para vocês um circuitinho simples, tá? Mas para vocês pegarem a noção e a ideia de como funciona o Arduino, beleza? A gente vai precisar do Arduino, que eu já falei. Vamos precisar de uma protoboard para nossas aulas, né? Esses cabinhos jumpers, tá? São muito, a gente vai usar bastante, tá? Vocês podem comprar, podem fazer, ou o que vocês preferirem, dá para fazer também. Não precisa comprar. Eu tenho esses aqui mais melhorzinho para trabalhar. LED a gente vai usar bastante, tá? Esses LEDzinhos vocês podem comprar aí, sei lá, de punhado, é baratinho LED. Resistor a gente pode acabar usando alguns para alguns projetos, né? Aqui no caso nem precisaria. Uma protoboard, tá? Não precisa ser a protoboard cara, enorme, gigante. Eu gosto de usar essa, tem uma grande, mas eu gosto de usar essa pequenininha, que é mais fácil de trabalhar e no vídeo fica melhor quadrado, tá? Vamos precisar então do Arduino, desses cabinhos jumpers, e conforme for indo as aulas, talvez não, muito provavelmente vão aparecendo mais complementos, mas vão ser complementos assim, materiais baratos, básicos, tá? Nada de muito diferente, tá? É mais esses, com você tendo o Arduino, a protoboard, os jumpers e os LEDs, você já consegue trabalhar bastante coisa, brincar com bastante coisa, tá? Agora vamos começar aqui. No caso do nosso Arduino, a gente pode ver aqui 13, 12, 11, 10, 9. Isso aqui são na verdade não são portas, tá? São portas, né? É que costumamos chamar de pinos, tá? Aqui temos pinos de alimentação e aqui pinos de entradas ou saídas, no caso, que podem ser usados tanto quanto entrada como saída, certo? A gente define. Aqui a nossa porta USB, o conector USB que nós vamos usar para conectar no computador, tá? Aquele no vídeo vocês estão vendo meu cabo azul. Aqui é a fonte de alimentação, só que se você estiver usando pelo computador, estiver já conectado pelo USB, não precisa usar a fonte de alimentação externa, tá? Só se vocês forem, como eu posso dizer, usar longe do computador, no caso, sem a utilização do computador, vocês vão usar apenas para compilar para o Arduino e depois não precisa mais do cabo USB, só que aí precisa da fonte de alimentação. Eu posso fazer algum outro vídeo mostrando como que faz essa fonte, usando pilhas e coisa e tal. Aqui o GND, que é o terra, alimentação, reset, tá? É basicamente isso. Aqui são portas. Aqui, se vocês forem ver a nossa alimentação, né, se você estiver usando esse Arduino, aqui é o GND, né, que é no caso terra, e as portas, tá, que a gente vai usar. E aqui o conector USB, o botão de reset,
e o conector de alimentação. Vocês podem ver que é basicamente a mesma coisa, certo? Bom, então vamos começar a fazer um programinha básico aqui. Antes, desculpa, eu já ia esquecendo. Você, depois de adquirir o Arduino, certo? Vocês vão ter que vir aqui no site do Arduino, em Downloads, e baixar o programinha, tá? Do Arduino, tá? O programinha já vem com driver, tudo mais, tá? Se vocês forem usar Windows, tá? E vocês verem aí que vocês forem usar, certo? Vocês baixem e instalem. No meu caso eu já tenho aqui. É este programinha aqui, basicamente, que nós vamos usar, certo? Para poder passar o nosso programa para o Arduino, para programar e jogar para o Arduino, certo? A programação do Arduino é bem tranquila, tá? Mas antes da gente começar, eu já deixei esse programa aqui feito, que é o que a gente vai usar hoje, mas antes de você ter que estar com o seu Arduino conectado, e você vai vir aqui em ferramentas, placa, e você tem que selecionar qual é o seu Arduino, certo? No meu caso 2560, Mega 2560. Se vocês colocarem o Arduino errado aqui, na hora de compilar ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Então vocês têm que colocar certinho. Normalmente está escrito, se for um original, ele vai estar escrito lá na plaquinha qual que é o modelo certinho, tá? O meu, no caso, é esse 2560. Eu coloco esse, se o seu for outro, você coloca outro, tá? A porta aqui, tá? Se vocês... a porta que está conectada, tá? Se vocês forem lá no gerenciamento de dispositivos, ele mostra em qual que está conectado, certo? Beleza? Basicamente é isso, desconfigurações, tá? Eu aumentei só um pouquinho a fonte aqui, tá? Se vocês virem preferências aqui, vocês podem aumentar um pouquinho da fonte. Tem que colocar uma fonte bem pequena, tá? Bom, vamos dar início. Nós vamos fazer um programinha bem básico, aonde um LED vai piscar. Ele vai acender, piscar. Aí no looping, né, que eu vou explicar, ele vai acender, piscar, certo? Primeira coisa, vamos montar o nosso hardware aqui, né? A nossa placa. Eu liguei aqui, o que acho que fica melhor para a gente ver. Eu vou ligar o terra, certo? Que para a gente ligar o LED, que a gente precisa ligar o terra e o positivo, né? O positivo, o negativo. Aqui nesse GND, tá? Eu poderia ligar no GND aqui desse lado, eu costumo ligar aqui. Eu gosto, sei, mas se vocês preferem, eu vou ligar no GND ali, tá? Então eu estou ligando esse GND aqui. Importante lembrar que o LED, tá? A perninha mais curta é o negativo e a perninha maior é o positivo, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu liguei o negativo nessa perninha e o positivo junto com o resistor. O resistor é indiferente, certo? Positivo ou negativo. E liguei o positivo na nossa porta, né? Nosso pino, que no caso eu liguei no pino 10. Se a gente olhar aqui no nosso desenho, pino 10, certo? Eu poderia colocar qualquer outro, só que na hora de programar vocês vão ver que eu tenho que dizer para o programa qual porta estou usando, certo? Então eu liguei a porta no nosso positivo do LED e agora o negativo do nosso LED nós vamos ligar ali no GND, certo? Deixa, para não atrapalhar muito a câmera, eu vou pôr mais aqui para baixo, mas funciona igual, certo? Já está rodando o meu programa, porque eu já tinha compilado para testar se estava rodando o programa. Apesar que não tem como errar, um programa tão simples, mas vamos lá. Vamos para o programa agora, que o nosso hardware já está montado. Vocês vão ver aqui int LED igual a 10. O que isso significa? Que nós estamos definindo que a nossa variável LED é a porta 10, em pino 10. Para a gente não precisar ficar usando toda vez pino 10, pino 10. Fica difícil trabalhar com números. Ficaria mais fácil trabalhar quando eu falar LED. Às vezes quando eu usasse mais de um LED, LED 1, LED 2, LED 3, certo? Eu poderia usar também outro comando aqui. Poderia usar diferente. Eu poderia usar assim, que tem bastante gente que usa também. Define 10. Opa.
LED, eu não estou enxergando o teclado, agora sim, define LED 10, certo? Poderia usar isso também. Eu costumo, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, eu gosto de usar int LED, mas os dois funcionam iguais, certo? Colocando o igual, ponto e vírgula, definir pino 10, certo? Se eu fosse usar mais de um LED aqui, eu ia definindo int LED 2 igual a 11 e iria assim por diante. Void setup, a gente começa no nosso programa, certo? Que a partir daqui ele está ligando o nosso programa. Ou no caso, poderia ser reiniciado. Toda vez que eu apertasse o botão reset lá na nossa Arduino, ele voltaria desse processo. Pin mode LED output, o que isso quer dizer? Nós estamos definindo que o nosso LED, né, o pino 10 é pino ou entrada, como vocês preferirem. O nosso LED, o pino 10 é uma saída, certo? Ele está saindo informação. Se ele fosse uma entrada, ele seria input, certo? Eu defino o pino 10 como uma saída, porque ele vai piscar o LED. O LED ele está recebendo, ele não está emitindo, não seria um sensor ou alguma coisa assim. Se fosse um sensor, ele estaria mandando informação, então ele teria que ser uma entrada. Beleza, agora vamos para o nosso void loop, nosso looping. O que isso quer dizer? Que toda vez que o looping, ele, nesse caso, nesse programa, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro desse looping, ele vai executar infinitamente, porque eu não coloquei mais nada aqui. Então ele vai executar isso aqui até que eu reinicie e volte tudo, ou eu desligue o programa, certo? Então, void looping, tá? Não podemos esquecer dos nossos colchetes, certo? Vocês estão vendo que eu estou abrindo e fechando aqui, ó. Eu clico aqui, ele mostra lá em cima. Olha lá, ele mostra qual que ele está abrindo e qual que ele está fechando. Tem sempre que abrir e fechar, certo? Bom, damos o nosso looping. Digital write, certo? LED write, o que isso quer dizer? Que nós estamos ligando, acionando a nossa porta 10, ou no caso o nosso LED. Porque nós colocamos LEDs aqui, senão eu teria que digitar 10 aqui, certo? Se eu não definisse isso. Isso fica um pouco mais complicado, fica muito mais fácil dando nomes para as portas, fica bem mais fácil de se trabalhar, certo? Então, esse comando aqui, eu liguei o LED. E logo embaixo, eu dei um delay, tá? Poderia ser uma função parecida time. Eu dei um delay, que seria uma pausa de 2000 milissegundos ou 2 segundos, certo? Aguardar 2 segundos. Então ele vai acender o LED nesse comando e vai aguardar por 2 segundos. Depois de 2 segundos ele vai passar para o próximo comando. O que ele diz no próximo comando? LED low, ou desligar o LED. Então ele vai desligar o LED, vai ver aqui delay de mais 2 segundos. O que ele vai fazer? Ele vai desligar o LED por 2 segundos. E depois vai voltar para lá. E ele vai ligar o LED por 2 segundos. Aí ele vai desligar o LED e vai esperar 2 segundos. Aí ele vai desligar o LED e assim por diante, certo? Bom, o programinha basicamente é esse, certo? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês baixarem, apesar que é bem simples, tá? O que a gente pode fazer? Aqui a gente verifica o código, aqui a gente carrega o código, tá? Importante que aqui tem que estar tudo configurado certinho, e tem que estar com o Arduino conectado no USB do seu computador, certo? Então eu vou carregar, ele vai pensar ali, compilando. Beleza, aqui ele compilou, certo? E como a gente pode ver, o nosso LED pisca 2 segundos, apaga 2 segundos, pisca 2 segundos, apaga 2 segundos. E ele fica naquele looping infinito. Se a gente apertar aqui, ó, ele reinicia. Olha lá, ele apaga. Eu não deixo, ele apaga. Toda vez que eu aperto o botão aqui, ele reinicia o programa. Beleza, galera? Nosso vídeo de hoje foi esse, um pouquinho mais curto, rápido, uma introdução básica. No próximo vídeo a gente vai aos poucos subindo de nível, né? Colocando um grau de dificuldade um pouco maior.
Então se inscreva no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. Não esquece de dar like. Um abraço para vocês e até a próxima.